Olá pessoal, vamos então para a nossa segunda aula do pacote do Office Microsoft Word. Bom, então a gente já viu na primeira aula como criar um documento em branco e formatar o nosso texto. Na aula de hoje eu vou criar um novo documento em branco e nós vamos trabalhar um pouco com a segunda aba aqui de opções do Word. Então, a segunda aba mostra para nós, após clicar nela, uma série de opções de inserção de objetos. Então, o Word traz aqui várias opções. Vamos iniciar aqui pela opção de inserir uma folha de rosto. Então, a folha de rosto ela serve como uma capa, né? Então, se nós clicarmos sobre a folha de rosto, nós temos algumas opções de exibições prontas que podemos escolher e inserir no nosso documento. Então, eu vou escolher aqui a primeira folha de rosto e aí ele nos traz já o meu nome inserido nela, uma imagem, então, pronta, e aqui eu tenho a opção, né, se eu clicar sobre esses textos aqui, essas caixas de texto, nós temos a possibilidade de alterar essas caixas. Então, aqui ele tem o contorno dessa caixa de texto e eu vou fazer, então, a edição aqui do ano, tá? Aqui eu selecionei a figura de trás. Para mim desselecionar, eu clico fora, aqui na parte branca, onde não temos nenhum objeto. Então, vou clicar aqui novamente, ele fica um objeto selecionado. E esse objeto, então, dá a possibilidade de a gente clicar aqui à direita e podemos, então, escolher o ano, né? Então, se eu clicar aqui sobre dessas datas, o ano automaticamente vai ser inserido. Eu tenho a possibilidade de navegar aqui entre os meses, né? Clicando nessas duas teclas. Então, posso escolher um dia do ano passado, por exemplo, clico sobre o dia e o ano é atualizado. Aqui, já no título do documento, então, para editar esse título, eu tenho que remover, né? Tenho que remover esse controle de conteúdo. Então, removendo o controle de conteúdo, eu consigo escrever o título do meu arquivo. Finalizado, então, a folha de rosto, eu posso vir aqui novamente, eu tenho a opção de remover ela ou, né, finalizar ela, simplesmente clico aqui nessa parte em branco, onde não tem nenhum objeto, removo, né, a seleção e assim eu finalizei a minha folha de rosto. Agora eu vou rolar aqui para baixo, vou usar uma página em branco, tá? E algumas vezes nós precisamos de mais de uma página em branco. Então, o Word aqui nesse lado esquerdo tem a possibilidade, né, de adicionar uma página em branco sem que a gente fique clicando em Enter, né, várias vezes para ir para mais uma página. Então, clicando aqui em página em branco, ele
vai ter adicionado uma página extra, né, em branco. Outra coisa que podemos adicionar é uma quebra de página. Então, por exemplo, estou escrevendo um texto aqui, né? E aí eu não quero mais continuar nessa mesma página. Se eu clicar em quebra de página, ele vai deixar o texto anterior que eu estava inserindo na página anterior e na página seguinte, né, eu vou começar um novo texto. Então, isso também traz uma praticidade maior quando eu não quero mais continuar o meu texto na página em que eu estava, né? Então, em vez de eu ficar dando uma série de Enter, né, até chegar na próxima página, então eu simplesmente clico em quebra de página. Outro problema que pode acontecer quando nós utilizamos esses Enters, né, do teclado para pular para uma próxima página é que o texto a seguir a essa página pode se bagunçar. Então, ele vai, olha só, empurrar o meu texto que eu tenho depois mais para frente, porque eu já tinha uma quebra de página, né? E aí eu fiquei apertando no Enter e fui empurrando o meu texto lá da frente. Então, isso bagunça o nosso texto. Então, o ideal é que utilizemos, então, a quebra de página quando já temos um texto e quando não temos nenhum texto, usamos a página em branco, né, para uma próxima página em branco. Ok. A segunda opção aqui que nós temos é as tabelas. Então, às vezes, precisamos construir uma tabela, né, e o Word traz para nós essa funcionalidade. Se eu clicar nesse ícone de tabela, eu tenho aqui a opção de ir arrastando o mouse sem clicar em quantas colunas eu desejar e quantas linhas. Se isso aqui não for suficiente para inserir uma tabela, nós podemos usar também a opção inserir tabela e descrever quantas colunas desejamos e quantas linhas. Outra opção aqui das tabelas é utilizar o ajuste automático. Então, às vezes nós criamos uma tabela em que a largura pode ser fixa, pode sobrar então espaços entre o texto da célula, né, e a borda, ou a gente clica em ajustar-se automaticamente ao conteúdo, então não vai sobrar espaço. Ou ajustar-se automaticamente a janela, né, então ele vai se ajustar ao tamanho da folha. Vou deixar ajustado automaticamente ao conteúdo. Então, ela fica assim, pequena, né, porque eu não tenho nada escrito ainda. Se eu escrever alguma coisa, ela vai se auto-ajustar ao conteúdo, então, do que eu estou inserindo. Na opção ainda de inserir tabela, né, automaticamente o Word abre uma ferramenta de design para que a gente possa estilizar, né, aplicar um estilo à nossa tabela. Então aqui nós temos algumas opções, né, de como a gente quer inserir o estilo na nossa tabela. Então eu posso inserir somente uma formatação especial na linha de cabeçalho, em todas as linhas,
ou na opção assim horizontal, linhas em tiras. E aí também nas colunas, ou só na primeira coluna, na última coluna, ou na horizontal, na vertical, as colunas em tiras. E aí o Word traz também uns estilos de tabela prontos para a gente poder utilizar caso seja necessário, né? Então nós podemos escolher aqui, vamos clicando na flechinha para baixo, podemos escolher então entre os estilos do Word ou aplicar o nosso próprio estilo, criar o nosso próprio estilo. Então eu vou mostrar para vocês essas duas opções. Vou utilizar primeiramente aqui um estilo próprio do Word e eu posso escolher uma cor diferente para alguma célula se eu achar que é necessário. Vou criar então uma nova tabela para a gente fazer um novo estilo. Então, inserir, clico em tabela, vou criar uma tabela utilizando essa primeira opção. E agora, aqui nas opções de estilo, eu vou escolher, vou deixar selecionado linha de cabeçalho e vou aplicar um estilo de borda. Então, vejam que foi atualizada a tabela anterior, mas eu quero a tabela que eu construí agora. Para isso, eu preciso clicar aqui nesse canto superior esquerdo para que a tabela fique selecionada. Então, agora vou escolher um tipo, então, de borda. Então, o estilo de borda e vou aplicar aqui nas bordas que eu desejo aplicar. Posso aplicar o estilo que o Word traz automaticamente, né? Também. E posso mudar a cor, né? A cor da caneta, então, que eu quiser. Ok, outra opção aqui que nós temos, além do design da tabela, é o layout. Então, o layout também tem uma série de opções que a gente pode estar utilizando para formatar a nossa tabela. Então, por exemplo, eu poderia apagar, clicando sobre a opção de borracha e apagar somente uma linha, né, da minha tabela. Então, basta eu clicar e arrastar sobre os elementos que eu quiser apagar. Ou eu posso simplesmente excluir algumas células ou colunas ou linhas da tabela. Então, para mim fazer essa exclusão, eu clico aqui para voltar. Como eu tenho a opção borracha ainda, eu venho aqui, clico em selecionar, para mim voltar com a opção de selecionar células, né? E aí clico sobre a linha que eu quero excluir. Então, eu vou colocar um conteúdo aqui para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, agora aqui, vou clicar em Layout. Vou clicar sobre a linha
3, clico em excluir e clico na opção que eu desejo. Então, eu vou excluir aqui uma linha. O que acontece? Some toda aquela linha que eu estava com o cursor piscante. Se eu clicar em excluir célula, então ele vai me perguntar se é para deslocar elas para a esquerda, excluir uma coluna inteira, deslocar as células para cima, e etc. Então, eu vou clicar aqui em deslocar células para cima. O que acontece? Somente aquela célula que eu tinha foi excluída. Então, exclui o conteúdo, tá? Então, observem também que para mim ter as opções de layout de tabela, eu preciso estar com o cursor piscante dentro da tabela. Se eu estiver fora, não vai aparecer as opções de design e layout da tabela. Então, voltando aqui, nós temos também a opção de simplesmente inserir linhas e colunas. Então, onde eu tenho o cursor, vai inserir então naquela direção, ou para baixo ou para o lado. Então, eu quero inserir uma linha a mais abaixo do número 1. Se eu clicar na opção inserir abaixo, ele vai criar uma linha a mais e a linha do número 2 vai ficar empurrada para baixo. Se eu quiser inserir mais uma acima do número 1, então clico em inserir acima e aí nós temos mais uma linha acima do número 1. Isso também funciona para colunas, né, para a esquerda e para a direita. Então, se eu quiser inserir uma coluna para a esquerda, clico aqui em inserir à esquerda. Se eu quiser inserir mais uma à direita, inserir à direita. Temos também a opção de mesclar algumas células. Então, por exemplo, vou acrescentar aqui mais umas opções, né, de produtos. Então, laranja, maçã e uva. E essa última linha aqui, eu quero apenas o total do valor dessas frutas. Então, o primeiro vai ser 12, 0,12 centavos, maçã 0,5 centavos, a uva 0,50 centavos. Então, eu gostaria de ter o total desses valores aqui. Então, eu preciso mesclar essas células. Então, eu vou clicar aqui sobre as células que eu quero fazer a mesclagem. E aí, eu tenho as opções de mesclar as células selecionadas em uma única, dividir as células em várias, né? Uma dessas em várias, ou dividir a tabela. Vou usar a primeira opção, mesclar células. Então, vocês observem que agora não tenho mais colunas nessa última linha, né? Apenas uma célula que eu poderei, então, escrever o total dos valores aqui. Agora, eu vou criar uma mesclagem que vai dividir a minha célula da laranja em duas. Então, clico sobre a célula que eu quero dividir em duas e clico na opção dividir células. Ele vai me abrir uma nova caixa de diálogo, onde que eu preciso definir quantas colunas eu quero dividir essa pequena célula, ou quantas linhas. Vou colocar aqui 4 colunas.
o que que acontece? Essa célula ficou contendo 4 colunas. Com a célula da maçã, eu vou dividir em linhas. Então, vou manter uma coluna e vou dividir ela em 4 linhas. Então, essa mesma célula agora possui várias linhas. A outra opção aqui é o ajuste automático, quando eu quero fazer o autoajuste, então, do conteúdo da tabela, autoajuste de janela e fixa da coluna. Se eu clicar em autoajuste do conteúdo, toda a minha tabela vai ficar ajustada ao conteúdo que ela contém. Tá? Posso fazer o ajuste da janela, que ela vai ficar do tamanho da página, e largura fixa da coluna. Então, eu posso definir o tamanho que eu desejo. Outra coisa que podemos fazer é quando temos uma tabela em que nós queremos que as linhas tenham o mesmo tamanho. Então, se eu distribuir linhas aqui, clicar sobre essa opção, as linhas vão ficar todas do mesmo tamanho. Nesse caso aqui, elas já estavam. Vou aumentar um pouco aqui uma delas e clicar sobre distribuir linhas. Ele vai automaticamente redimensionar as linhas para que fiquem da mesma altura. Outra opção que eu tenho também é de aumentar e diminuir por essa opção aqui em cima. E a direção do texto. Então, por exemplo, a palavra maçã, eu seleciono e tenho a possibilidade de usar aquelas opções de centralização de texto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na segunda opção, centraliza no meio. Essa segunda opção aqui mais para o meio, aqui em cima e centro, aqui baixo e centro, aqui canto esquerdo, canto direito, e assim por diante. Posso alterar a direção do texto, clicando aqui, e posso definir margens para minha célula. Então, por exemplo, a margem seria esse espacinho aqui entre a palavra e a linha, a borda da margem. Aqui temos também umas opções de classificação, classificar a tabela em ordem alfabética ou numérica, converter o texto da tabela em tipo normal ou adicionar uma fórmula do Excel. Então, ele traz algumas opções do Excel também aqui. Voltando aqui para a nossa página de inserir, vou mostrar para vocês agora como inserir uma imagem. Então, as imagens, eu clico aqui e eu posso utilizar uma imagem salva no meu computador ou uma imagem online. Então, se eu clicar em uma imagem do computador, eu clico na imagem e inserir, eu tenho então a imagem inserida no meu documento e eu posso redimensionar, clico e arrasto, redimensiono a minha imagem, posso remover o plano de fundo dela, posso fazer correções de luz, do efeito de luz, e posso acrescentar um estilo, com sombra, com borda, posso fazer um efeito recortado, dependendo do meu objetivo. Posso também adicionar uma borda de contorno ao redor da minha imagem, e posso colocar um efeito nessas bordas. Posso também
trazer esse tipo de estilização. Aqui eu trouxe uma imagem do meu computador. Agora eu vou inserir uma imagem da web. Então, clico aqui em inserir novamente, clico em imagens, imagem online. Então, agora eu posso vir aqui nessa barrinha de pesquisa e procurar uma imagem. Então, digito aqui a imagem que eu quero buscar, clico na lupinha e aí ele me traz as opções, né, de imagens que ele encontrou. Então, eu posso clicar sobre a imagem escolhida, então ela vai ficar selecionada e clicar em inserir. Quando eu clico em inserir, ele vai baixar a imagem e inserir ela no meu documento. Novamente, as opções de formatação da imagem, elas vão aparecer. Então, sempre que eu quiser utilizar essas formatações, precisa então estar essa opção, a imagem selecionada. Outras opções de inserir aqui, nós temos formas e gráficos. As formas são amplamente utilizadas, né? Então, se eu clico aqui em formas, eu tenho uma série de formas prontas que eu posso utilizar no meu documento. Então, eu escolho a forma que eu desejo inserir, clico sobre ela. Então, vou escolher aqui um círculo, clico sobre ela, clico onde eu quero inserir e arrasto. O Word, por padrão, traz ele pintado já numa cor, mas nós podemos retirar ou trocar a cor de fundo da figura que nós inserimos. Então, eu posso clicar aqui na opção preenchimento da forma e clicar em sem preenchimento ou escolher uma outra cor. Podemos também clicar em contorno da forma e escolher outra cor de contorno. Temos também aqui as opções de sombra, né? E as opções, então, de alinhamento, né? Por fim, nós temos o alinhamento do texto que a gente pode estar inserindo nessa forma. Como que eu insiro o texto nessa forma? Então, eu mantenho ela selecionada e clico aqui onde tem forma, né? Clico com o botão direito e clico sobre adicionar texto. Então, vai ser possível a gente adicionar um texto dentro da forma. Aqui o meu texto não está aparecendo porque está em branco. Né? A cor do texto está em branco. Então, eu venho aqui e seleciono, né? Eu já escrevi alguma coisa, seleciono o meu texto e clico, né, em uma cor que eu desejar o meu texto. Temos a opção de contorno também desse texto, né, ou sombra. Né? Eu também posso adicionar uma sombra a esse texto. Então, essas aqui são as opções básicas, né, da figura. Além dessas aqui, é importante também a organização da posição da imagem. Então, por exemplo, gostaria que essa imagem ela ficasse atrás dessa foto. Então, eu vou arrastar aqui, ela fica por cima. Então, se eu vir aqui no painel de organizar,
eu posso avançar, trazer para frente do texto, né? Ou recuar. Então, se eu clicar em enviar para trás, ele tem que ficar então atrás dessa imagem. Caso essa opção aqui ela não funcione, posso usar o recuar. Se não funcionar, então eu faço isso para a minha imagem. Então eu posso usar opções, né, aqui para essa imagem. Então essas são as opções de formas, né? Aqui nós podemos também adicionar gráficos. Então posso criar um gráfico, né? E a partir então do gráfico eu tenho algumas opções aqui que me permitem colocar os filtros, tá? Mas os elementos de gráfico eu vou deixar para fazer a explicação usando o Excel, que é a ferramenta então própria para trabalhar com dados e gráficos. Então, se eu quiser excluir, eu posso clicar com o botão direito em cima do gráfico e posso recortar. O que aconteceu aqui é que eu tinha as opções do gráfico abertas ainda. Então, essa imagem também posso excluir ela apertando em Delete. Aqui na aba Inserir, né, nós temos ainda opção de suplementos, né, algumas tarefas que você tem extras, né, tem uma loja de suprimentos do Office. Aqui nessa aba, então, aparecem os suplementos utilizados. Essa opção aqui, então, já é um suplemento que veio pronto, né? Que podemos utilizar também. Vou configurar ele aqui. Então, esse suplemento da Wikipédia, ele realiza uma pesquisa na Wikipédia automaticamente. Então, o que eu quero saber sobre pão, né? Então, eu clico aqui, clico na lupinha e ele vai me trazer a pesquisa na Wikipédia. Outra opção de inserção aqui é se a gente quer inserir um vídeo. Então, posso inserir aqui uma URL, né, um endereço, por exemplo, do YouTube. Posso inserir links, então, para as minhas pastas ou o endereço de e-mail. Indicador é um indicador para selecionar, então, alguma coisa, né? Deixar um indicador ali de link, tá? E comentário, né? Então, quando a gente está fazendo uma revisão, por exemplo, de um texto, posso adicionar um comentário a respeito daquilo para vir e resolver, então, esse comentário. Então, por exemplo, eu tenho uma frase aqui. E aqui o comentário do revisor é excluir a palavra texto. Posso responder o meu revisor, né, quando tem alguém então contribuindo no trabalho, ou
eu posso vir aqui e clicar em resolver. Então, significa que eu já ajustei o que tinha de comentário. Então, posso adicionar também cabeçalhos. Então, temos algumas opções de cabeçalhos. O cabeçalho é aquele texto que fica aqui em cima, no topo da página. E o rodapé é o que fica no final. Então, essa parte aqui é bem importante, né? Porque nós precisamos geralmente colocar, né, essas opções de cabeçalho e rodapé e número de página, né? Então, se eu clicar aqui em cabeçalho, ele vai me dar umas opções, né, de cabeçalhos. Então, a mais comum é essa aqui no canto esquerdo superior. Se eu clicar sobre essa opção, a borda aqui da minha página, ela ficou editável, né? Para mim sair de cabeçalho, clico 2 vezes no corpo do documento. Outra forma também de acessar o cabeçalho é clicar 2 vezes sobre ele. Então, nós temos também essa forma. Aí nós temos as opções de cabeçalho. Então, aqui eu posso editar novamente, né, a posição do meu cabeçalho. E na opção editar, né, cabeçalho, eu tenho a opção então de escrever aqui nele. Eu posso colocar uma data e uma hora, um formato de data e hora. Posso criar informações de documentos. Posso também acrescentar imagens nesse cabeçalho. Né? Se eu quero colocar, por exemplo, o logo da empresa, algo assim. Então, a mesma opção de designs aqui aparece para mim, né, quando eu for editar o cabeçalho. Se eu finalizei, posso clicar também aqui em fechar cabeçalho, né, vai ficar sem possibilidade de edição e eu posso normalmente voltar a escrever no meu documento. E o cabeçalho ele vai ser aplicado para todas as páginas do meu documento, menos para a capa. E o rodapé segue as mesmas regras, né? Então, clico em rodapé aqui e seleciono uma das opções. Temos também a opção de inserir páginas no rodapé ou no cabeçalho. Então, se eu usar a opção início da página, vou clicar aqui, então seleciono aqui e escolho uma das opções. Vou clicar aqui no centro da página. Então, aparece o número da página no centro superior da página no cabeçalho. Ou eu posso acrescentar no fim da página. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer então no fim do meu documento. Mesma coisa que o cabeçalho, né? Podemos inserir imagens, né? Avançar aqui para o anterior, para o próximo. E também podemos formatar o número da página, né? Então, eu posso trazer como ABC, né? 1, 2, 3. Incluir número de capítulo e posso iniciar aqui no número 2, por exemplo, né? Então, eu quero contar a primeira página como a capa, só que não quero mostrar e quero que siga, então, a partir do número 2. Então, eu venho aqui, né, e formato o número da página. Então, aqui finalizei o cabeçalho, clico 2 vezes no corpo do documento, ele finaliza essa inserção.
Aqui nós temos opções de caixa de texto também, né, que podemos então posicionar aqui dentro do documento. As mesmas opções de formatação aparecem para nós, as mesmas opções que tínhamos para figuras. Podemos também inserir uma equação matemática, né? Então o Word ele traz essa opção de equação matemática, o design com todos os tipos de fórmulas e símbolos, ou podemos inserir, né, um símbolo somente. Então temos aqui uma opção grande também de símbolos que podemos inserir, né, caso seja necessário. Então é bem completo, né, eu diria, essa ferramenta de inserção do Word, tá? E eu vou deixar então esse vídeo aqui para vocês e uma série então de atividades no Moodle. Ok, pessoal, até a próxima.